Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui de novo. Se ajeita aí na cadeira, porque hoje a gente vai abrir a palavra de Deus e viajar lá pro comecinho de tudo. É uma história sobre dois irmãos, sobre um sentimento, bem bravo que às vezes aparece e sobre o amor gigante de Deus que sempre, sempre nos ajuda. Vamos lá? E pra gente começar, eu tenho uma pergunta. Sabe quando a gente sente aquela raiva ou um ciúme que parece que vai apertando o coração bem forte, que parece que vai explodir? Pois é, a história de hoje vai nos ensinar direitinho o que a gente pode fazer nesses momentos. Então vamos mergulhar nessa história. Tudo isso aconteceu, olha, há muito, muito tempo, com a primeiríssima família do mundo. Adão e Eva tiveram seus primeiros filhos. Eram dois meninos. E a história de hoje é sobre eles. Então, o irmão mais velho se chamava Caim. Caim adorava a terra. Ele era um agricultor. Imagina só, ele passava o dia plantando e colhendo um monte de coisas gostosas. Já o irmão mais novo, o Abel, era um pastor. A tarefa dele era cuidar com muito carinho das ovelhas, para que elas ficassem sempre seguras e com a barriguinha cheia. E um certo dia, os dois resolveram dar um presente, uma oferta, para agradecer a Deus por tudo de bom que ele dava. O Caim pegou uma parte do que ele colheu da terra. Já o Abel pensou com o coração. Ele foi lá e escolheu uma de suas ovelhinhas mais especiais, a mais bonita, para dar de presente para Deus. Ele queria de verdade dar o seu melhor. E o Papai do Céu, claro, olhou para os dois presentes. Mas sabe o que era mais importante para Deus? Não era bem o presente, mas o que estava dentro do coração de cada um. E Deus viu que o coração de Abel estava cheio de amor, de carinho e de verdade na hora de dar aquele presente. E isso deixou Deus muito, muito feliz. Só que, e o Caim? Ele não ficou nada feliz pelo irmão. Pelo contrário. Quando Caim percebeu que Deus tinha se alegrado mais com o presente do Abel, uma coisa estranha começou a acontecer. Uma nuvem bem escura de ciúme e de raiva começou a crescer lá dentro do coração dele. Sabe quando a gente fica com aquela cara amarrada, com a testa toda enrugada de tão bravo? Foi igualzinho que o Caim ficou. Aquela raiva e aquela tristeza eram tão grandes que dava pra ver no rosto dele. Ele fechou a cara e ficou super emburrado. Mas Deus, que é um pai que ama muito e vê tudinho, ele viu a tristeza no coração do Caim. E ele não o abandonou de jeito nenhum. Deus foi conversar com Caim, sabe, como um amigo que quer ajudar e dar um bom conselho. E Deus disse mais ou menos assim: Caim, por que essa cara? Se você escolher fazer o que é certo, vai ficar feliz de novo. Mas toma cuidado. Esse sentimento ruim, essa vontade de fazer o que é errado tá aí, querendo entrar. Só que você é mais forte que ele. Você pode ser o chefe dele e não deixar ele entrar. A escolha é sua. Deus estava dando uma chance para Caim. Puxa, mas o Caim não quis ouvir o conselho de amor de Deus. Ele preferiu ficar lá, alimentando aquela nuvem escura no coração. Ao invés de conversar e tentar melhorar, ele deixou a raiva crescer, crescer e crescer, até ficar gigante dentro dele. E quando a gente não ouve a voz de Deus, o resultado pode ser bem triste. A raiva do Caim ficou tão grande, mas tão grande, que ele não conseguiu mais controlar. Ele chamou seu irmão Abel para ir até o campo e lá, no meio de uma briga, Caim fez uma coisa muito, muito terrível e machucou o próprio irmão. E por causa dessa escolha tão feia, Caim teve que morar bem longe de toda a sua família. Nossa, dá para imaginar a tristeza? O coração de Adão e Eva, e principalmente o coração de Deus, ficou, partido em pedacinhos. A escolha ruim do Caim não machucou só o Abel, mas trouxe uma tristeza gigante para todo mundo e para o nosso Criador também. Agora, vamos pensar um pouquinho. Essa história aconteceu há muito tempo. Mas e a gente? Aquela nuvem escura da raiva e do ciúme às vezes não tenta aparecer no nosso coração também? O que a gente pode fazer para não deixar ela crescer, hein? A palavra de Deus nos dá dicas ótimas. Primeiro, respira fundo. Para um pouquinho antes de fazer qualquer coisa. Segundo, fala com o Papai do Céu. Conta tudinho para ele em oração. Terceiro, que é super importante, conversa com o papai e com a mamãe. E por último, a gente pode pedir ajuda para Deus para a gente conseguir ser o chefe desse sentimento ruim e fazer a escolha certa, bem diferente da que o Caim fez. Mas olha que legal, mesmo depois de uma coisa tão triste, a história não acaba aí. O plano de amor de Deus é sempre maior que os nossos erros. Ele sempre, sempre traz uma nova esperança.
Para consolar o coração de Adão e Eva, que estavam tão tristes, Deus deu a eles outro filho. O nome dele era Sete. E através de Sete, a família continuou, a esperança começou de novo, e o plano de Deus de um dia enviar um Salvador seguiu em frente. Isso não é maravilhoso? Então, de toda essa história, a lição mais importante para a gente guardar no coração é esta aqui. Leve sempre o seu coração para pertinho de Deus. Não importa se você está feliz, triste, com raiva, com ciúme, conta tudo para Ele. Deus ama muito a gente e está sempre pronto para nos ajudar a fazer a escolha certa. E aí, quem gostou dessa história da palavra de Deus? Que legal! Que tal você contar o que aprendeu para um amigo, ou para o papai e para a mamãe? Assim, mais gente fica sabendo do plano de amor de Deus. Eu espero vocês aqui na próxima vez para mais uma descoberta fantástica da Bíblia, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!